Alô, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo do canal Democracia Espiritual. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos, sintam-se todos abraçados pelo canal, por essa família, canal Democracia Espiritual. Também quero de antemão convidar a participarem aqueles que só fazem assistir os conteúdos deste canal. Então, convido a você a se inscrever, a compartilhar, a deixar seu like, deixar seus comentários e vir fazer parte da família Democracia Espiritual de forma direta. Amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema a misericórdia e a graça de Iau em nós. Oh glória! A misericórdia e o amor, que é a graça, né? E a graça de Iau em nós. E o texto principal se encontra aqui nas cartas de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, o versículo 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, ô glória, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Os séculos vindouros, nós já estamos nesses séculos vindouros falado por Paulo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, aos irmãos daquela comunidade, Paulo ele pinta um novo retrato da nova vida do homem através de Cristo, que foi manifesta pela sua graça, que se manifestou pela sua graça. Observem que antes da cruz, o homem era devedor, o homem era pecador, escravo do pecado em seus delitos, em suas transgressões. Porém, pela graça de Iauxa, ou seja, pela graça de Iau, pela graça de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso, que se manifestou na pessoa de Iauxa, do seu Filho Cristo, o homem foi aceito novamente a estar não mais separado de Deus, não mais separado de Iau, ou seja, Cristo Iauxa na cruz foi a ponte que dá acesso, que deu acesso novamente o homem a estar novamente unidos espiritualmente com Cristo, com o Pai, sem ser devedor agora de mais nada, porque na cruz o Cristo na carne, ele pagou a dívida do pecado. Oh glória! Como é bom nós sabermos disso, meus irmãos. Então, a graça, o amor de Deus, a compaixão de Iau, a sua misericórdia infinita, o amor ágape, que foi dado, que foi derramado gratuitamente ao homem que não merecia, pois o homem estava sem Deus no mundo, o homem estava afastado da presença de Deus. Os judeus tinham a promessa,
onde veio os patriarcas, a tribo de Levi, os sacerdotes, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que veio ali da tribo de Judá. Porém, aquele povo estava, meu irmão, vivendo em adultério espiritual. Eles estavam afastados da glória de Deus. Eles estavam em adultério, entendeu? O homem estava morto, meu irmão, em pecados e delitos. O homem estava, meu irmão, morto, entendeu? Separado de Deus. E a graça é acolhedora, a graça salvadora, entendeu? A graça, meu irmão, do amor do Pai, a graça rica em misericórdia alcançou aqueles que viveram ali antes da cruz. Então, observe, em Cristo Jesus, em Alxa, ao derramar o seu sangue, ao pagar, através do seu sacrifício, o pagamento foi através de sangue. E ele doou, ele se doou, ele se ofertou pelo perdão dos pecados. Então, Deus, ele não vai provar mais nada, ele já provou, ele não vai mais provar. Então, a sua graça, o seu poder, o seu favor, a sua misericórdia, a sua bondade, entendeu? Aconteceu ali a maior prova de amor entre Deus e o homem ali no primeiro século. Veja aqui em Romanos capítulo de número 5, versículo 8. Vamos aqui para Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8. Olha o que o apóstolo Paulo escrevendo àquela igreja ali do século I, ali aos irmãos que estavam ali na comunidade de Roma, onde existia judeus e gentios. Era uma comunidade ali onde estava uma mistura de gentios com judeus. Veja o que Paulo, escrevendo aquela comunidade aos irmãos de Roma ali no ano 58. No versículo de número 8, Paulo diz, no capítulo 5, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Esse conosco aqui eram aqueles, e Paulo se incluía porque Paulo viveu o antes da cruz e o depois da cruz. Então Paulo estava se incluindo e falando para aqueles irmãos que viveram ali o antes da cruz. Veja o que Paulo diz, ali no primeiro século, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O pecado adâmico que foi até Moisés, a lei de Moisés que dava força ao pecado, então esse pecado foi até Moisés e Cristo na cruz, glória, ele cancelou essa dívida de pecado. Ele rasgou a dívida de pecado. E hoje, diante do Pai, todos nós estamos, meu irmão, estamos diante do Pai, entendeu? Sem defeito, sem mácula, sem condenação. Já fomos, ou seja, já nascemos absolvidos, todos nós que nascemos depois da cruz, depois do ano 70, que é onde aconteceu a segunda vinda do Filho do Homem. Então, observe, meu irmão, pela fé em Cristo, nós temos essa convicção. Convicção esta que foi através do sacrifício de Cristo que nós temos a maior prova de amor de Ial, de Deus, o Criador, onde ele enviou seu filho Ialxa para morrer em morte de cruz e aperfeiçoar o homem. Foi a maior prova de amor que já aconteceu em toda a história da humanidade. Oh, glória! Então, antes da cruz, o homem era inimigo de Ial, o homem era inimigo de Deus. Antes da cruz, o homem era devedor por causa dos seus pecados, de suas transgressões, da sua desobediência.
Antes da cruz, o pecado, meu irmão, havia entrado no mundo. E pelo pecado, a morte. Aonde é que está escrito isso? Romanos capítulo 5, no mesmo capítulo aqui que nós estamos lendo, Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim, Romanos capítulo 5, versículo de número 12 diz, olha o que está escrito, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, veja que antes da cruz o pecado estava no mundo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ou seja, o pecado gerava morte. A força do pecado, as circunstâncias do pecado gerava morte. Então vamos lá. Porque portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pela morte, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, antes da cruz, tanto judeus como gentios, eles tinham pecado. O pecado adâmico que havia entrado no mundo por uma só ofensa. E a lei que foi dada aos judeus, e por eles não cumprirem a lei, eles eram transgressores. Então, a lei dava força ao pecado. Então, observe que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que antes da cruz, o pecado havia entrado no mundo. Entendeu? O pecado havia entrado no mundo e pelo pecado a morte. Então, observe que a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Então, antes da cruz também, a lei, antes da cruz, até a lei, o pecado estava no mundo. Então, antes da cruz, até a lei de Moisés, o pecado estava no mundo. Veja no versículo 13 o que Paulo diz. No mesmo capítulo 5, ele diz: porque até o regime da lei, ou seja, até o tempo da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Por quê? Porque na cruz, quando Paulo escreveu isso aqui, a lei já tinha sido abolida. Entendeu? A lei, as ordenanças da lei, Cristo já tinha. É cancelado todas as 613 ordenanças da lei de Moisés. Então, antes da cruz, até a lei, o pecado estava no mundo. Veja, antes da cruz também, a morte reinou desde Adão até Moisés. Versículo 14, vamos ler? Versículo 14 diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Desde Adão, o pecado adâmico, desde Adão, reinou até Moisés. Ó, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Estava falando de Cristo. Vamos ler o versículo de número 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Portanto, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ô glória, versículo 17, se pela ofensa de um, que foi Adão, está falando de Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Estamos reinando em vida. Eles ainda estavam esperando, entendeu? Esse reinar em vida. Eles estavam numa espera. E nós fomos alcançados por essa graça também, de forma indireta. E todos nós que nascemos depois da cruz, depois de 70, nós já nascemos reinando em vida, em perfeita vitória, porque o reino é espiritual, ele está dentro de cada um de nós. Oh, glória! Então, observe, meu irmão, como é rico nós sabermos dessas coisas. Então, veja, no versículo 17,
diz assim, no 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para tanto judeus como gregos, como bárbaros, veja, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, ou glória. Que palavra abençoada. Versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, está falando de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Cristo na carne, ele obedeceu ao Pai, ele fez a vontade do Pai, em meio ao seu sacrifício, em meio ao seu sofrimento. Olha, aí ó, porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Ô glória, pela obediência de um só, Cristo, muitos se tornaram justos. O Pai olha para nós hoje como justos, como perfeitos, sem condenação, sem mácula, igreja perfeita, sem mácula, sem ruga, sem defeito, sem condenação, perfeito nele, ô glória, santificados nele, glorificado nele, ô glória, meu irmão. Como é bom nós sabermos disso. Versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça prevalece, a graça é mais eficaz, a graça tem mais poder, o poder abençoador, o poder aperfeiçoador do homem de volta ao Pai, do homem que estava separado de Deus e agora ele retorna para o Pai. Estamos num estado espiritual que quando o nosso corpo tombar, o espírito automaticamente ele retorna para o lugar de origem, de onde um dia o espírito veio, ô glória. Então veio, aí diz aqui, ó, versículo 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ô glória, a justiça, meu irmão, a justiça pela vida eterna, para a vida eterna, mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Que palavra abençoada, meu irmão. Como é bom nós sabermos dessas verdades que estavam ocultas de nós. Oh glória, meu irmão. Mas hoje, os nossos olhos foram iluminados, os olhos do entendimento, e nós conseguimos enxergar, olhar para o nosso irmão e não acusar mais, porque nós não estamos no ministério de condenação. Estamos hoje desfrutando das bênçãos dessa graça, do evangelho da graça, que nos ensina a se comportar como filhos, como seres humanos, respeitando uns os outros, amando uns os outros, porque o amor do Pai foi derramado em nós pelo Espírito Santo, oh glória. Então, meu irmão, como é bom a gente saber dessas verdades. Então, antes da cruz, todos pecaram, sim, todos estavam em pecados. Veja, Romanos capítulo de número 3, vamos lá, Romanos capítulo de número 3, voltando mais um pouco aqui para Romanos capítulo 3, antes da cruz, todos, sem exceção, estavam em pecados. Vamos ver? Romanos 3, vamos lá, Romanos 3, é o vento que está aqui batendo. Romanos 3, versículo 23, diz assim, ó. Olha o que diz o versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso aqui foi antes da cruz. E Paulo está fazendo eles lembrarem que todos eram devedores e eles precisavam, eles necessitavam, eles careciam da glória de Deus. Veja que então, antes da cruz, todos, sem exceção, tanto judeus como gentios, como escravos, como soltos, como ricos, como os pobres, como pretos, como brancos, todos
todos eram devedores. Então, porém o amor de Yahweh, oh glória, o amor de Deus, o amor do Pai, entendeu? A misericórdia de Yahweh, a graça de Yahweh, a graça de Deus justificou o homem, aqueles que viveram o antes da cruz, e nos alcançou também, nós que nascemos depois de 70, depois da cruz. Oh glória, meu irmão. Veja, justificados pela graça, pela redenção em Cristo Jesus. Romanos 3, versículo 24 diz, olha o que diz aqui, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Justificado por quê? Pela obra do homem, pelas obras de Moisés, pelas obras meritórias, minha e sua, não. Ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou glória, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, que aconteceu na cruz para uma redenção eterna, para a vida eterna. Que palavra abençoada, meu irmão. Como é bom nós sabermos dessas verdades, justificado neles. Então, aqueles que viveram antes da cruz foram justificados pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E nós que nascemos depois, já nascemos justificados, só que nós não sabíamos disso. Hoje, nós sabemos, porque os nossos olhos abriram-se, o entendimento abriram-se, e Deus levantou pessoas, homens, que têm coragem de trazer esse evangelho aqui na plataforma do YouTube. Então, diante de Deus, diante do Pai, diante de Yahshua, somos inocentes. O homem está inocente, absolvido diante de Pai, pela obra redentora de Cristo, o Cristo da carne. Então, não foi por mérito humano, não foi pela meritocracia do homem, nem pelas obras da lei de Moisés, não, mas unicamente por sua graça, de graça, por graça, ou glória, por sua misericórdia, pelo seu amor, desculpe, pela obra redentora a obra redentora de Cristo na cruz trouxe a liberdade ao homem novamente. O homem que estava debaixo de condenação, através do sangue de Cristo, meu irmão, que foi derramado na cruz. E ele, Jesus, o Cristo da carne, antes da cruz, em Marcos 10, 45, olha o que ele fala em Marcos 10, 45. Antes da cruz, Marcos 10, 45. Como é bom nós sabermos dessas verdades, meu irmão. Que palavra abençoada. Olha o que ele diz aqui, ó. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ó, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ô glória, que palavra abençoada, meu irmão. E isso aconteceu há 2000 anos atrás. Ele deu a vida por muitos. O justo morreu pelo injusto. E na sua morte e na sua ressurreição, ele trouxe a justificação, a salvação para o homem. Então, meu irmão, como é lindo, como é bom nós sabermos dessa verdade. Entendeu? Então, o pecado foi aniquilado, foi pago mediante o sangue de Cristo. Mas o sistema religioso vive anulando a obra redentora que Cristo fez na cruz. Vivem anulando a graça de Deus, o amor de Yahweh que aconteceu na cruz. Vivem anulando a misericórdia, o amor do Pai. E isso era para ser mostrado nos séculos vindouros, nesse século que nós estamos. Paulo falou isso, nós lemos aqui. Porém, eles vivem anulando o sacrifício, a obra redentora de Cristo na cruz. Então, nada podemos viver. Não podemos mais, ou seja, não podemos mais viver condenando nossos irmãos, apontando os erros dos nossos irmãos, como eles fossem, tá entendendo? Como se nós fôssemos isento, assim, como se nós fôssemos melhores do que nossos irmãos, como se nós fôssemos melhores do que os outros. Não, diante do Pai, todos nós somos iguais. Todos nós somos alcançados
pela essa graça redentora, pela misericórdia, pelo amor, pelo favor ideal que aconteceu ali, quando ele mostrou o seu amor, a sua prova, enviando o seu filho, onde o verbo se tornou carne, e na cruz do Calvário, ele se doou, ele se ofertou pelas ofensas, pelo pecado daqueles que viveram antes da cruz. Já nascemos sem pecado, sem condenação, só que nós não sabíamos, entendeu? Então, o amor ideal foi derramado. Veja, Romanos capítulo 5, ainda aqui em Romanos capítulo 5, esse amor foi derramado naqueles que viveram antes da cruz e depois da cruz. E também esse amor nos alcançou. Esse amor também nos alcançou, porque foi derramado em nós. Olha, o que diz Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo de número 5, diz assim, ó. Mas, Romanos 5, versículo 5 diz assim, ó. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo está falando para aqueles que viveram antes da cruz e estavam vivendo antes, o depois da cruz, depois do sacrifício, da obra redentora e salvadora, e justificadora e santificadora, ali que aconteceu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Mas nós também fomos alcançados e nós temos esse amor que foi derramado em nós. O amor de Deus, desculpa, esse amor que foi derramado neles também foram derramados em nós. Então, o nosso papai, ele quer que esse amor, a gente venha destilar essa graça, esse amor que foi derramado em nós para com o nosso próximo. O evangelho da graça, a graça de Deus em si é amor, é misericórdia, é compaixão, é bondade, é benignidade, é as pessoas fazendo mal a gente e a gente se comportando de forma diferente. Claro que não é fácil, meu irmão. Não é fácil você falar com alguém que fala de você pelas costas, que te trai, que muitas vezes você traz uma palavra aqui e você é mal interpretado. Não é fácil, mas a graça de Deus, o amor de Deus que está em nós, faz com que a gente não olhe para os nossos irmãos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja, meu irmão, esse amor nos alcançou também. Nós temos essa esperança pela fé nesse amor do Pai, pelo ministério do Espírito no nosso ser, no nosso íntimo, nos nossos corações. Nós, como filhos de Deus, onde nós temos um único Pai verdadeiro, como filhos de Deus, nós temos que destilar esse amor, essa graça, esse favor, essa misericórdia que foi derramado em nossas vidas. O amor do Pai que foi derramado em nossas vidas. Então, exale esse amor, meu irmão. Exale essa misericórdia ao próximo, a bondade ao próximo. Exale essa graça que há em você para com os outros. Exale essa misericórdia que há em você, que há em mim, que foi derramado em nós para com as outras pessoas, com o seu próprio, com o seu próximo. Não se sintam melhor do que ninguém. Não trata as pessoas, entendeu? De forma que você queira diminuir elas, você queira estar por cima delas. Não, você é nós somos igual a qualquer um. Nós não somos melhores do que ninguém, entendeu? Então deixe exalar essa graça, esse favor, esse amor, essa dádiva, esse presente que foi derramado em nossos corações. Deixa a misericórdia fluir em suas vidas. Vamos nos deixar, meu irmão, fluir por esse amor, ser alcançado por esse amor de forma, meu irmão, prática. Entendeu? Não venhamos só conhecer, não só ter conhecimento, mas que a gente venha praticar, não só no conhecimento, mas em atitude. Eu quero terminar com 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14, que diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14, e eu quero terminar aqui. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14, olha o que está escrito, olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó, transbordou, porém, ou seja, em outras traduções diz assim, superabundou.
Ó, transbordou ou superabundou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ô glória, eu vou ler novamente. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Em graça, nós temos esse amor que foi derramado em nós. Em graça, nós temos essa fé. Nós andamos por fé e não por vista, porque essa fé é um dom que não pode ser tirado de nós. Então, nessa graça, a fé e o amor está em nós, está dentro de nós. É só nós tentarmos, praticarmos e deixar exalar esse amor, essa misericórdia e essa comunhão entre os irmãos em Cristo Jesus. Como é bom nós sabermos disso. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG. Também se inscreva no canal do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Também se inscreva no canal do nosso irmão Neilton Cardoso, abençoado com todas as sortes de bênção. Ô glória! Então é essa palavra que eu quero deixar aqui. Graça e paz, graça eterna, bom final de semana e até a próxima semana, até segunda-feira, se Deus assim o permitir. Graça e paz.